Amém. Louvado seja Deus. Você pode assentar e você vai poder receber da palavra do Senhor. Qual que é a sua expectativa, não é? Aumente a sua expectativa em relação à palavra, porque quanto maior é a nossa expectativa, maior é a nossa bênção e aquilo que recebemos do Senhor, não é? Por quê? Porque o Senhor Deus é um Deus que em momento algum vai nos frustrar, vai nos decepcionar, não é? Tem uma fala aí fora que diz assim, né? Que quanto maior é a sua expectativa, maior é a sua frustração. É horrível essa fala. É horrível essa fala. Por que ela é horrível? Porque ela já mata qualquer esperança. Ela já mata qualquer confiança. É ou não é? Para que você não crie expectativa nenhuma. Porque se você criou expectativa, qual que é a fala? Você vai se frustrar. Então cuidado com quanto você coloca a expectativa, né? Seja em pessoas, sejam em instituições ou qualquer coisa. Mas com o Senhor não é assim. Quanto maior é a sua expectativa, maior é o favor dele na sua vida. Quanto maior é a sua expectativa, maior é a revelação dele para você. Pode ter certeza, ele nunca decepciona seus filhos. Está ali um pai que nunca decepciona seus filhos. Por isso, nós podemos chegar com confiança. Por isso, nós podemos chegar diante dele com alegria. Por isso nós podemos chegar diante dele com esperança e expectativa santa para receber tudo aquilo que ele tem para nós. E hoje nós queremos compartilhar essa palavra abençoadora. A palavra é: como luto minhas guerras. Como eu luto as minhas guerras. É sabido, é do conhecimento de todos. Se não é, eu quero declarar agora que nós vivemos o tempo todo, ainda que não tenhamos uma consciência tão clara disso, ainda que nós tenhamos muito descanso, nós tenhamos muita tranquilidade em Deus em relação à nossa vida, mas nós estamos rodeados de uma batalha, e é uma batalha mortal. É uma guerra que está sendo travada no mundo espiritual, que está sendo travada o tempo todo. As coisas não parecem ser, as coisas não são aquilo que parecem ser. A gente olha para as coisas e está olhando as coisas de forma natural, mas as coisas elas são e devem ser discernidas de forma espiritual. Ou seja, nós não podemos ter nenhuma ingenuidade em relação a isso, como se o mundo fosse só o que as pessoas comumente dizem, né? Um mar de rosas, como se o mundo fosse simplesmente tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, tudo muito favorável, não é? Essa é um tipo de ingenuidade. Também nós não podemos viver numa paura, não podemos viver numa angústia, achando que o tempo todo, né, o inimigo está nos atacando, o inimigo está, né, nos destruindo. Nós estamos, né, o tempo todo numa situação de precariedade, de cansaço, de batalha, sem descanso, sem desfrute, porque eu estou em guerra, eu estou em luta, eu estou matando o leão todo dia. Né, então, são dois extremos. Um extremo é aquela pessoa que está sendo destruída pelo inimigo e nem está percebendo que é obra do inimigo. Ela está sendo acabada na sua vida, não é? Nessa guerra, ela está sendo destruída por essa guerra e ela nem está percebendo que isso é uma grande batalha, é uma grande luta, que o inimigo se levantou contra ela, está ganhando terreno, né? E ela já perdeu, né? Perdeu a alegria, já perdeu os sonhos, já perdeu tanta coisa e não percebe que ela está em luta. Isso é um tipo de ingenuidade espiritual. É quase o que é muito discutido hoje, né? Aí, um negacionismo. Não é? Tem muitas pessoas que entram nessa onda do negacionismo. Então ela começa a negar. E eu vou dizer, esse tipo de pessoa, se ela já não foi vencida pelo inimigo, ela está no caminho da derrota, não é? Agora, essa outra que entra nessa paura também,
ela acaba não desfrutando de nenhum descanso, ela não desfruta de nada, e ela começa a ver demônios, a ver batalhas, a ver coisas onde nem existe batalha. Não é? Então, qual que é o lugar de nós estarmos? E é isso que nós queremos compartilhar nesta palavra. Qual que é o lugar que Deus tem para nós? Como que nós podemos lutar as guerras, as batalhas que vêm sobre nossas vidas? Como que nós podemos guerrear, não é, nesse tempo? Sabendo que algumas dessas batalhas já foram ganhas, já foram conquistadas. Algumas dessas batalhas estão sendo ganhas e conquistadas hoje, e algumas dessas batalhas serão conquistadas amanhã e no futuro, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios 10, 4 a 6, é o texto que nós queremos ter como base para nós. O texto diz assim: porque as armas da nossa luta, a outra versão diz milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Então nós sabemos que Deus já deu para nós as armas. Você pode dizer amém? O texto diz: porque as nossas armas, oh aleluias, você não está desarmado, você não está desprotegido, né? Você está realmente provido pelo Senhor com aquelas armas que você precisa para lutar e para guerrear. Não é? Agora, o que acontece? Essas armas, elas são espirituais. Essas armas não são humanas, não são carnais. Então, aqui já começa a clarear algumas coisas para nós. Porque às vezes nós estamos lutando no mundo espiritual com armas carnais, com armas humanas. E o que vai acontecer conosco? Vai acontecer, novamente, derrota, angústia, peso. Não é? Nós não vamos ser vencedores porque nós estamos usando essas armas de maneira errada. Agora, essas batalhas, essas guerras, elas têm 3 fontes. No passado, a gente falava que ela era uma fonte, era o diabo, a outra era o mundo, e a outra era o pecado que estava dentro de nós. Tem 2 delas que você e eu não temos controle. É verdade ou não é? Você não tem controle sobre o mundo. Não tem. É uma besteira você achar que você vai controlar. Nós estamos vendo aí, por exemplo, essa propaganda, né, de uma rede de fast food que usou as crianças para fazer uma propaganda defendendo, né, essa igualdade de gênero, todas essas coisas aí. E pessoas se levantaram contra isso. É correto você se levantar, sim ou não? Você mostrar o que você pensa? Você mostrar o contrário disso? É correto, mas eu vou dizer para você, você não tem controle sobre eles. Estão me entendendo? Eles fizeram essa, vão fazer outras, e o mundo está indo de mal a pior. Então você não tem controle sobre o mundo, sobre as coisas que estão lá fora. Você também não tem controle sobre o diabo está fazendo as estripulias dele em todo lugar do mundo. Você não tem poder lá. Aonde que nós podemos lutar as nossas guerras, irmãos? Aonde? É aqui, ó. Aqui, dentro de nós. Estão me entendendo? As guerras são para ser vencidas. Não é? E aí Efésios capítulo 6, verso 10, dá outra dica de onde é que nós vencemos as nossas guerras. Que ele fala assim que nós devemos fortalecer no Senhor, né, e no seu forte poder. E nós devemos tomar toda a armadura de Deus para permanecermos firmes, né? E aí ele vai dizer, quem são os nossos inimigos? Os inimigos são espirituais que estão atuando nas regiões celestiais. Aonde são as religiões? Olha que ótimo. Aonde são as regiões espirituais, queridos? É na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. É ali que a guerra acontece. É ou não é? Quando você deita na sua cama, passa 1 hora, passa 2 horas, passam 3 horas e você não consegue dormir. Aonde que a guerra está? Aonde que a guerra está?
Está me entendendo? Enquanto do seu lado, se você é casado, seu cônjuge dorme, ressona, alguns, não é? Alguns estão mais do que ressonando, e você não consegue dormir. Por que que você não consegue dormir? A guerra está no seu quarto? A guerra está na sua casa? A guerra está no condomínio que você mora? A guerra está na rua? A guerra está na cidade? A guerra está no país que está dividido? A guerra está onde, meu querido? A guerra está dentro de você. As batalhas, elas são internas. E elas são causadas por 3 grandes focos na nossa vida. Pecados que estão dentro de nós, não é? Conflitos, porque à medida que nós vamos vivendo, nós vamos tendo conflitos. Existe até uma fala que eu acho muito interessante. A fala é o seguinte, né? Quando fala das bem-aventuranças, faltou uma, né? Qual que é? No mundo tereis conflito, mas tem de bom ânimo. Porque ninguém preparou a gente para conflito, é ou não é? Ninguém preparou a gente para a vida de conflitos. Mas se há uma coisa que desde criança você vai enfrentar na vida, são conflitos. É conflitos internos, conflitos externos, conflito com sua mãe, conflito com seu pai, conflito com seu irmão mais velho, conflito porque não tem irmão. Conflito é algo que está dentro de nós. E conflitos não resolvidos, eles vão gerando fortalezas dentro de nós. Não é? Conflitos não resolvidos geram crise. Por exemplo, um exemplo muito clássico é casamento. Casamentos normalmente são destruídos por conflitos que não foram resolvidos. Vários conflitos não resolvidos é o que é chamado de uma crise. Normalmente um cônjuge só busca ajuda, quando busca, né, um casal de casados, de cônjuges, só busca ajuda quando o relacionamento já está numa crise. Eu falo porque quantas vezes eu tenho recebido, já recebi, né, para aconselhamento, casais que estão em profunda crise. Deixa eu dar uma dica para você. É melhor você buscar ajuda quando você tem conflitos, não quando você já tem crise. Estão comigo, sim ou não? Porque quando são conflitos é muito mais fácil de você resolver. Mas se ele se agrava e se torna uma crise, a crise é sinônimo de fortaleza. Há solução, sim ou não? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu armas para destruir as fortalezas. E a terceira fonte são as feridas que nós carregamos do nosso passado. Que são inúmeras elas, nós não vamos entrar em muitos detalhes. Mas como que nós podemos destruir, acabar e vencer o inimigo com as nossas guerras? A primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é conhecer, identificar o nosso inimigo, saber quem ele é. Eu estava orando, né, pensando numa ilustração sobre isso. Fiquei pensando em adversários. Como nós somos um país, graças a Deus, né, que temos assim paz, não temos muita estratégia de guerra, a gente não conhece muito sobre isso. Mas tem uma área que nós gostamos muito, que é o esporte, né? Futebol, voleibol e tudo mais, e ali tem muito do adversário, né? Ali não chega a ser o inimigo, mas é um adversário. E aquele que vai jogar, aquele que entra no campo, ele entra no campo para ganhar, certo? Então quem é a pessoa que está do outro lado? É o adversário. Ele não vai tratar como um amiguinho, ele não vai tratar como um parceiro. Concorda comigo, sim ou não? E qual é uma forma que todo técnico, todo time faz quando vai jogar com um adversário que ele nunca jogou? Você sabe? Com certeza você sabe. Ele vai estudar aquele time. Ele vai assistir às partidas anteriores para saber quais são as estratégias que ele usa para ganhar a batalha. Ele vai descobrir qual que é o jeito deles atacarem, como que eles fazem o ataque, se eles fazem o ataque pela direita, se ele faz o ataque pela esquerda, se ele faz o ataque pelo centro, se ele faz o ataque com 2, com 3, com 4 atacantes, como que ele funciona a defesa, se a defesa é em linha, se a defesa é para frente, se a defesa é para trás. Estão comigo, sim ou não?
Por que que eles fazem isso? Para conhecer o adversário, para que quando eles entram em campo para jogar, para guerrear com o adversário, eles conheçam o inimigo e eles saibam como eles podem jogar, eles sabem quais armas eles vão usar, de ataque, de defesa, de meio campo. Estão comigo? Amém? Da mesma maneira, você vai vencer as suas guerras, não é sendo um inocente, e nem sendo uma pessoa que em tudo já vê, né? É o diabo, é o demônio, ele está me atacando. De manhã, eu já amanhã sou atacado, e meio-dia eu sou atacado, e à noite eu sou atacado, e entra nesse desespero. Você vai entrar já perdedor. E aqui nós colocamos para você uma lista dessas que nós chamamos embaraços, peso e pecado. É o que Romanos 12, versículo 1 chama de peso, embaraço ou pecado. Ele fala assim, né? Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos, livremo-nos. Pode repetir comigo? Livremo-nos de todo peso e de todo pecado. Não é? Esse é um processo, irmãos, de libertação. Nós precisamos realmente entender, né, quem são, o que eles estão fazendo. E nós colocamos aqui uma lista de 20 áreas onde podemos ser atacados em nossa alma. E você pode marcar algumas delas aí. Então pegue sua caneta agora, por favor, pegue seu lápis. Eu vou pedir para você fazer isso, né? Aqueles que receberam aí o boletim online, se os irmãos não enviaram o boletim online, envia por favor para os nossos grupos, né, para poderem acompanhar aqueles irmãos que estão assistindo em casa ou em outro local. Eu quero que você comece, né, ouvindo e marcando. Nós não vamos ter tempo para fazer um exercício muito aprofundado, mas seria muito joia se você fizesse. Eu fiz essa semana, né, e fiquei muito abençoado, surpreso por um lado, porque eu ainda descobri 5 áreas dessas nas quais eu preciso avançar. 5 áreas. Dei notas de 0 a 10 para cada uma delas e me propus, né, começar pela nota mais alta, aonde mais o inimigo tem me atacado e aonde ele tem mais ganhado ainda terreno na minha vida. Então quais são elas? Você que está me ouvindo, anota aí. Isolamento, solidão. Segundo, ira, raiva, frustração, espírito crítico, manifestação de medo. Então, o que tem lhe perturbado nesses últimos meses e anos? Amargura, ressentimento, rancor, ficando reprimido, busca de aprovação, inabilidade de dizer não, pessoa super responsável, né, se culpa por tudo, por não conseguir chegar no horário, por não cumprir tal compromisso, né, super responsável, controlador ou dominador, pessoas com medo de ser abandonada, isso tem a ver com rejeição, medo de ser rejeitada, carência de afeição física, aquela pessoa que fica sempre precisando, para estar bem, tem que estar sempre grudado em alguém, depressão, que a gente já conhece bastante, estresse, né, essa força destruidora dentro de você, culpa falsa ou culpa verdadeira, dificuldade com ou medo de pessoas em posição de autoridade, não se submete, tem dificuldade, toda a autoridade é tirada, é rechaçada da sua vida, frieza de sentimentos, dificuldade em expressar seus sentimentos, né? A pessoa está completamente bloqueada. Você não sabe se ela está alegre, se ela está triste, se ela, né, ela não tem mais nenhum sentimento. Baixa autoestima, inferioridade ou superioridade. Perfeccionismo. 17, ativismo. 18, sexualidade reprimida. Não é? Isso aqui tem muito a ver com pessoas que foram abusadas sexualmente, né, e têm dificuldade em viver a sua sexualidade. 19, vício sexual, pornografia, masturbação viciada, pensamentos impuros, relações sexuais fora do casamento e etc.
e outro você pode especificar para você. Ou seja, nós estamos falando aqui que o inimigo normalmente ele entra nessas brechas que são formadas nas nossas vidas, na nossa história. E a gente vai o quê? Alimentando essas fortalezas, alimentando estas coisas dentro de nós. E isso vai nos destruindo, isso vai nos afastando, isso vai roubando nossa alegria, isso vai roubando nossa felicidade, isso vai roubando nosso prazer. E é interessante, essa semana Deus me fez lembrar de novo desse texto. O texto que fala a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele veio. E os anjos estavam anunciando, os magos estavam anunciando, todos os céus estavam anunciando. E qual que era a palavra? A palavra é: eis que agora está chegando. E são o quê? Boas novas de grande alegria, que será para todo o sempre. Boas novas de grande alegria, que será para todo sempre. O que eu percebo, o que está acontecendo hoje? Nós somos um povo sem alegria. Nós somos um povo que o evangelho muitas vezes não tem se tornado boa nova. Nós somos um povo que às vezes os mensageiros que pregam, não pregam mais boas novas. Não é? Eles pregam más novas. Eles pregam a desesperança. Eles pregam o desespero. Eles pregam a tristeza. Eles pregam, né, um tipo de pregação destrutiva. E nós estamos aqui pela graça de Deus para pregar boa nova de grande esperança, de grande alegria. Amém? Então, se a alegria fugiu da sua vida, se a alegria não está mais presente em você, olhe para essa lista aqui. Possivelmente é uma dessas batalhas que o inimigo plantou, entrou nessa brecha, criou uma fortaleza dentro de você. E essa fortaleza é quando o inimigo entra e constrói a casa dele, né? Então, como ele já está habitando ali, ele está o que agora? Ele está no terreno de Deus na sua vida, e ele está ali destruindo, atacando você e acabando com a sua expectativa. Eu coloquei aqui no Drive, tem aí um link para você. Vamos usar os recursos tecnológicos, amém, irmãos? Copia esse link que está aí no seu boletim, cola em qualquer browser, né? Qualquer navegador lá e clica lá. Você vai encontrar esse documento aqui, 2 páginas para cada uma dessas fortalezas que estão aqui. Você vai encontrar lá quase 40 páginas explicando o que é, como se manifesta, como você pode vencer e o que vai acontecer com você depois que você venceu. Amém? O que vai acontecer com você? Não só a alegria vai voltar, não só a esperança vai voltar, não só o ânimo vai voltar, você vai voltar a sonhar, você vai ter expectativa, seus relacionamentos serão bons, seus relacionamentos serão curados, né? Você vai trazer o ânimo de volta. Por quê? Porque essa é uma batalha que está dentro de você, né? Você vai passar a dormir direito, você vai passar a ter descanso, você vai passar a ter os sentimentos e as emoções que Deus preparou para você, amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Você lembra quais são esses? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o quê? Amor. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem aqui está cheio de amor? Amém? Recebeu amor, está desfrutando do amor de Deus, mas também está cheio de amor para dar. É ou não é? Está amando, está se entregando, está realmente derramando desse amor para todo mundo, derramando desse amor na casa, na família, derramando desse amor, né, para aqueles que se relacionam, derramando de amor por aqueles que são de Deus e por aqueles que também não são de Deus. Está cheio de amor, porque isso é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, né, segurança, domínio próprio. É a pessoa que está equilibrada. A palavra é equilibrada. Ela está realmente fluindo em Deus. Fora disso, ela está experimentando o quê? Ela está experimentando de provisão de Deus. Ela está experimentando de esperança. Ela está experimentando de grande bênção na sua vida. Aleluias! Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, aleluias. Eu sei que pode ser um pouco trabalhoso, né? A gente parar, mas eu vou te dizer,
se aquele técnico da seleção brasileira de futebol, de voleibol, que jogou contra a França ontem e ganhou de 3-0, é o mesmo que na classificação uns meses atrás havia perdido para o mesmo time por 3-0. Estão me entendendo, senhor? Não? Você imagina o que ele fez nesse período? Você tem ideia? Você imagina o que esses jogadores fizeram nesse período de meses até o próximo enfrentamento? Você tem ideia? Estudou o inimigo, estudou suas fraquezas, aonde estavam os pontos fracos, que o inimigo podia ganhar espaço. Estão comigo, sim ou não? Invista tempo, não para você ficar paralisado, não para você fazer uma introspecção negativa, não para você fazer uma introspecção e morrer nela, como muitas pessoas fazem. Elas começam a olhar para dentro delas e começam: eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho nada que presta, eu não sou nada. Não, você é sim, você é um servo, você é um filho, você é amado, você é amada por Deus, você foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, amém? Você não é uma seleção qualquer, você foi escolhido pelo Senhor. Mas se o inimigo ainda está ganhando espaço, você precisa se posicionar. E aí entro na segunda questão aqui para nós hoje. A primeira é conhecer, a outra é destruir a mentalidade de escravidão que as fortalezas constroem dentro de nós. É um sentimento de impotência, e o diabo já fez isto, e procura sempre fazer. Por exemplo, muito claramente, irmãos, um dos piores sentimentos de impotência que eu já tive no meu ministério foi agora durante o período da pandemia. Os piores sentimentos de impotência da minha vida. Porque você queria fazer as coisas, não podia. Você queria visitar os irmãos, não podia. Você queria fazer o culto com os irmãos, não podia. Tudo o que era normal nós fazermos, nós tivemos que parar de fazer. E aí nós tivemos que aprender a fazer, não é, o trabalho de Deus online. Que dificuldade para os irmãos se engajarem, que dificuldade para os irmãos entenderem que agora a forma tinha mudado, que dificuldade dos irmãos pararem em frente a um aparelho e receberem um culto como se estivessem aqui no prédio. Que dificuldade, não é? Você lembra, você lá, tentando assistir, sua internet não funcionava, ficava caindo, ficava travando, ficava amarrando, não chegava ao fim, a criançada correndo do seu lado, chamando sua atenção, ou já fazendo o almoço enquanto tentava assistir, né? Uma dificuldade enorme, e a gente continua nessa mesma luta, porque agora nós fomos liberados em parte para fazer nossos cultos presenciais, e agora nós temos que ter os dois, porque tem gente que pode vir presencial e tem gente que não pode vir, que fica no online. Só que o online já cansou, então poucos irmãos estão engajados no online, porque já cansou, não aguenta mais. Só que também eles não têm ânimo para vir no presencial. Olha o limbo que nós ficamos de novo. Estão me entendendo? Ou seja, nós devemos chamar os irmãos para o presencial, ou nós devemos pedir para os irmãos se engajar no online? Olha que luta, olha que batalha, olha que impotência. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nesse jejum de 21 dias que fizemos no mês passado, irmãos, Deus ministrou algo profundo no meu coração, e no coração da nossa equipe. O que Deus ministrou? Que essa é uma luta, que essa é uma tribulação, que essa é uma batalha, e que nós devemos identificar o inimigo, e nós devemos nos levantar, e fazer a obra dele, não da mesma forma, mas fazer com o mesmo espírito. Qual que é o espírito? Espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito, né, de poder, né? Nosso trabalho é esse, nossa missão é essa, nossa missão é falar do amor de Deus, manifestar Jesus, nossa missão é fazer discípulos, nossa missão é pregar o evangelho da paz, nossa missão é conectar pessoas a Deus, nosso chamado
nossa vocação é conectar pessoas a pessoas para que elas cresçam no reino de Deus. Nós queremos e vamos fazer, e não vamos fazer intimidados, e não vamos fazer com medo, e não vamos fazer, né, nos sentindo impotentes. Nós vamos fazer no poder do Senhor, usando as armas espirituais. Não é? Lá em Efésios 6:10, uma das formas que nós renovamos as nossas mentes é exatamente isso, assumindo as armas espirituais, colocando o capacete da salvação, é ou não é? Pegando a espada do Espírito, colocando a preparação do Evangelho, a paz nos nossos pés, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Nós precisamos realmente estar firmados em Deus e usando as armas espirituais. E é isso que nós estamos aqui hoje fazendo. Nós estamos aqui presencialmente pregando com autoridade e poder, online pregando com autoridade e poder. Orando para que o Senhor faça a obra que Ele sempre fez, não é? A nós só cabe ser obediente a Ele. E olha só, nós precisamos então destruir essa mentalidade. E a nossa mentalidade mudou. O inimigo continua aí fora, sim ou não? A situação ainda está difícil, sim ou não? As coisas ainda não se resolveram, sim ou não? Há muita coisa estranha acontecendo, sim ou não? Há muito desespero, a morte, não mudou lá fora, mas mudou aqui dentro. Qual que é a minha oração com você hoje? Não mudou lá fora, mas mudou dentro de você. E é isso que você precisa ganhar convicção para lutar a sua guerra. Romanos 12:2, obrigado. Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas olha que lindo, mas deixem que Deus os transforme. Repita comigo: Deus me transforme. Estão entendendo? Que Deus nos transforme, que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa. Diga comigo, boa. Boa. Você sabe por que eu amo esse texto? Porque muita gente fala que a vontade de Deus não é boa. Tem muita gente que acha que obedecer a Deus é uma coisa ruim. Não é isso que está na cabeça das pessoas no geral? É muito triste isso. É muito triste. Por que é triste? É triste porque as pessoas se afastam de Deus achando que servir a Deus é ruim. Talvez nós tenhamos que nos arrepender como igreja. De que maneira? Nos arrepender porque nós temos como igreja às vezes mostrado um Deus ruim. Como igreja nós temos mostrado um Deus que servir a Ele é ruim. Nós temos mostrado um Deus que obedecer a Ele é a pior coisa deste mundo. Aí os nossos adolescentes e jovens olham para esse Deus que a gente às vezes tem ensinado e pregado e fala assim: é horrível servir esse Deus, é horrível andar com esse Deus. Mas Deus tem renovado a nossa mente, amém? Para que nós mostremos um Deus no qual é maravilhoso servir a Ele, é gostoso, é glorioso obedecer a Ele. Nossa, cadê o glória a Deus? Que desespero, né? Que desespero, né? Que desespero. Por quê? Porque lá no fundo a gente pensa assim. A gente ainda continua pensando que a vontade de Deus não é boa. A gente continua pensando que obedecer a Deus, aí a gente só pensa: eu tenho que renunciar a tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. Você não tem que renunciar, você não tem que parar com nada. Você só tem que cair para dentro de Deus, porque quando você cai para dentro de Deus, é Ele que vai lá e te fala: filho, você já renunciou, filho, isso já não te pertence mais, filho, isso aí não cabe mais para você, filho, você é meu filho amado, vem comigo, eu tenho novas coisas para você, eu tenho novas aventuras para você, eu tenho nova revelação para você. Vem comigo, cai para dentro, não fica fora não, venha comigo, eu que te abençoo, eu que te santifico. Essa porcaria que você acha que tem valor, isso aí não é nada. O que eu tenho para você são as coisas presentes e futuras por vir. Eu tenho para você uma vida, mas não é só essa, eu tenho uma vida eterna para você. Você vai viajar no meu espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Mas as pessoas acham que elas têm que vir para Jesus e elas vão ter que renunciar na marra. Na marra. Ninguém renuncia nada na marra.
Ele faz propósito uma semana e na outra ele cai. Porque eu já fui assim. Eu já quis renunciar na minha força. Eu já falei, não vou fazer mais isso. E aí fiz até jejum por uma semana. Mas 2, 3 semanas depois eu estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque estava fazendo na minha força. O dia que eu falei, eu quero é o Senhor Jesus na minha vida, eu quero é andar com Ele, irmãos me ajudem, irmãos eu confesso que tenho essa dificuldade, eu confesso, Deus, eu confesso, eu sou rasgado, eu sou aberto, né? Eu confesso que tem esse problema, eu confesso, eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus, eu dependo da sua graça, eu dependo da oração dos irmãos, eu dependo de ajuda, eu dependo que o Senhor intervenha na minha vida, eu dependo que o Senhor entre dentro de mim. Quando eu comecei a declarar minha falência e exaltar a Deus, Deus tem entrado e Deus tem vencido e o nome dele tem sido glorificado. Porque quando sou eu que pelas minhas forças que venço as minhas guerras, eu me torno arrogante, eu me torno orgulhoso, eu me torno legalista e eu acabo destruindo os mais fracos, achando que eles não prestam, porque eu consegui e eles não conseguem. Na verdade, todo mundo consegue e o mais fraco possivelmente é o que mais vai conseguir, porque ele não tem força nele mesmo, ele depende do Senhor. A gente luta as nossas guerras dependendo de Deus. Dependendo de Deus, dependendo de Deus. Então a primeira coisa é mudar a sua mentalidade em relação a Deus. É tão maravilhoso isso que é... me passaram aqui, olha que lindo, um aviso, né? Foi colocado um QR Code. Esses meninos da mídia estão uma benção. Fizemos um QR Code para a autoavaliação. Então só pedir para aproximar a câmera do celular. Os irmãos que estão lá assistindo online, né, tem esse recurso aí. Você vai aproximar lá, os irmãos depois chegam em casa, né, e você abre lá o vídeo de novo, vai lá, pega o seu celular, aproxima a câmera e ela vai te direcionar imediatamente para a autoavaliação lá dessas 20, 40 páginas que eu te falei. Obrigado, irmãos, por esse recurso, né, isso é uma bênção, o uso da tecnologia aí em tempo real para você. E aí, quando você vai renovando a sua mente, você vai entendendo, né, e vai refazendo. É maravilhoso isso. Por que é maravilhoso? Eu sei que a maior batalha que a gente está enfrentando com essa propaganda que nós falamos aqui hoje, é por quê? É porque está atacando a mente de quem? Das nossas crianças. As nossas crianças é o terreno mais fértil. Por quê? Porque as crianças estão com a mente, digamos assim, né, virgem. É um hardware virgem, né? Eu sou do tempo, os irmãos aqui não são mais, né? Nem existe mais. No meu tempo existia uma coisa chamada disco. Era um disco, como chamava aquilo lá? Me ajuda aí os antigos. Não era o de vinil, é aquele que gravava dados. Disquete. Não é? Então tinha um disquete de tantos dados, tinha outro. No passado mesmo era um disquetão enorme, não é? E aí, só que era o seguinte, você comprava lá o disquete novo, e você precisava formatar o disquete para poder receber os dados, né? É interessante que hoje não usa mais isso, né? Hoje usa nuvem, usa outros recursos, pendrive ainda está usando, né? Pendrive ainda está usando. Então, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, renovação da mente é igual se tornar com a mente de criança. Por isso que Jesus diz, quem não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Você precisa desvestir das suas crenças. Isso é um problema para nós adultos, sim ou não? A gente tem que renunciar nossas crenças, nossas velhas crenças formadas durante toda a nossa vida. E a gente se apega nessas velhas crenças. E por se apegar nessas velhas crenças, nós não renovamos as nossas mentes. Criança renova a mente. Por isso que nós temos trabalhado, oramos, continuamos a insistir em trabalhar com as nossas crianças. Em trabalhar com as nossas crianças, para formar nelas um espírito de vida, um espírito realmente diferente. E eu quero dizer, texto de Deuteronômio 2, 2 a 3, para você. Destruam por completo. Gente, olha aqui para mim. Mente renovada destrói as coisas. Destruam. Não vamos tratar, né, essas coisas com... Qual que é a palavra? A gente não trata inimigo com carinho.
Conhece a história de um ovo? Essa é contada para crianças. Ouvi da história das crianças. A história de um ovo é um menino, que ele sai andando pelo quintal, encontra um ovo bonitinho, azulzinho, lindo. Ele leva para casa, ele guarda o ovo. E aí ele põe ali, em algum lugar quente, e ele cria as condições para aquele ovo eclodir, gerar a vida. E sabe o que foi gerado? Uma cobrinha, uma serpentezinha, piquititica. Ele achou linda, e ele começou a criar a serpente. Ele alimentou a serpente, e ela foi crescendo, e era a serpente de estimação dele. Ele dava comida para ela, ele alimentava ela, até que a serpente ficou adulta. E a serpente dormia com ele, dormia na cama, dormia, comia, tudo com ele, andava com ele, até o dia em que ela simplesmente subiu na cama, deitou na cama, e quando ele veio, ela abriu a bocarra dela e o expulsou da cama e foi atacar. Ou seja, muitas vezes, essas coisinhas, elas vão entrando na nossa vida e nós vamos dando comida para elas. Por isso a palavra do Senhor é tão radical com algumas coisas. Deuteronômio está falando sobre isso. Destruam por completo os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre as colinas, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes do deus Azerá, despedacem as imagens esculpidas, façam com que o nome desses deuses desapareça deste lugar. Destruam, derrubem, quebrem, queimem, despedaçam, desapareçam. Olha o texto de Coríntios 10, 4, 6. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir. O que texto de Deuteronômio está falando? Destrua. O que texto de Coríntios está falando? É poderoso para destruir. Tanto na antiga quanto na nova aliança. O que Deus está chamando? Para destruir as fortalezas, destruir os inimigos. Contextualizando para nós. Primeiro, derrubem os seus altares. Toda muralha vai cair. Muralhas vão cair. Derrubem os seus altares. Como derrubaram as muralhas de Jericó. O Senhor é conosco que vai derrubar os altares que construímos dentro de nós. Podemos pedir a Ele nos revelar e orar para que os inimigos sejam completamente destruídos. Amém? É na dependência de Deus, é orando a Deus, é clamando ao Senhor, é pedindo para o Espírito Santo revelar quais são os altares, e uma vez revelados, pedindo para Ele entrar com poder, para que Ele entre conosco para a destruição desses altares. Quebrem as suas colunas sagradas. Só Jesus tem o poder de quebrar todas as maldições construídas em nossas vidas. Oremos para que todas as nossas colunas sagradas, aquelas coisas que nossos corações têm se grudado a elas, sejam confessadas e completamente destruídas, em nome de Jesus, amém. Toda a herança, toda a herança maldita que veio sobre as nossas vidas, seja de pais, de avós, de infância, de ambientes, onde nós fomos criados, podem ser quebradas em nome de Jesus. Queimem os postes da deusa Azerá. Eu gosto dessa expressão que às vezes os irmãos usam, Queima Jesus, amém? Pode repetir comigo? Eu gostei de um irmão mais alto aí que gritou bem mais alto. Vamos gritar bem alto. Queima Jesus, aleluia, Queima. Então ele tem o poder de queimar pelo seu espírito. Jesus vai queimar toda paixão carnal, mundana, desejo pecaminoso por impureza, para que vivamos uma vida plena nele, A deusa Azerá era a deusa da fertilidade, era o culto, de forma de prostitutas cultuais, de toda forma de devassidão moral. O Senhor está queimando. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses. É Jesus quem pisa, despedaça a cabeça do diabo, da serpente. Ele esmagou debaixo dos seus pés a Satanás. Só uma entrega reverente e genuína ao Senhor pode destruir o veneno da idolatria que carregamos em nosso coração, sendo a maior dela
a justiça própria. Façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Há um novo nome que vai aparecer, e esse nome é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não há outro Deus, não há outro altar, não há outra reverência a não ser o Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, use as armas que Deus tem te dado, use as armas espirituais para destruir as fortalezas. Eu coloco algumas delas e eu quero algumas mais rápido, mas eu quero fixar em 2 ou 3. A primeira dela que eu quero fixar é: assuma a posição de guerreiro. De guerreiro. Assuma uma posição, assuma uma posição. Mesmo que você não esteja passando por grandes guerras hoje, esteja sempre posicionado como guerreiro. Esteja sempre posicionado como uma autoridade. É tão especial isso, é ou não é? É tão especial isso, porque você foi chamado por Deus como vencedor. A palavra de Deus diz lá, 1 João 2,14, jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Aleluias. Essa palavra foi a palavra do final dos 21 dias do jejum aqui. Eu estou relembrando isso porque a gente tem memória muito curta, não é, irmãos? A gente rapidamente já perde aquilo que Deus falou. Deus falou, saiam do medo, não é? Saiam da posição de defesa. Porque o que entrou nessa pandemia? Só defesa. Até hoje, né, qual que é o sentimento que a gente tem de nos defender? Nos defender, né, nos guardar, nos proteger, nos poupar. Mas Deus está nos dizendo, saia dessa posição de ficar se defendendo e vai para a posição do ataque. Você é um guerreiro. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Posso ouvir um amém? Jesus disse isso, e é por isso, queridos, que alguns irmãos e irmãs, Deus te abençoe e continue te fortalecendo, já entenderam isso, né? Começaram a levantar seus posicionamentos em relação, né, ao evangelismo, às casas de paz, às células, aos cultos, a se posicionarem não mais só na defensiva, mas numa posição de que eu vou, que eu posso ir, que eu posso atacar, que eu posso destruir as fortalezas do inimigo. Se posicione como guerreiro, não se posicione como vítima, não se posicione como um sobrevivente, se posicione como um guerreiro vencedor, amém? Essa pandemia fez com que muitas pessoas se tornassem vítimas, né? Vítimas da situação, vítimas da circunstância, vítima da falta de recursos, vítima da doença, vítima, né? Foi chegando um tempo que eles foram se tornando o que a gente chama de sobrevivente, né? Sobrevivi a isso. Mas essa não é a posição que Deus tem para nós. Nós não somos nem vítimas, nós não somos nem sobreviventes, nós somos vencedores. Você pode dizer glória a Deus? Se posicione como um guerreiro vencedor. Não fica no vitimismo, né, e nem fica nesse ponto morto, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, está na posição, é a posição de quem vai para o ataque. A segunda coisa é saber quem é o seu Deus. Nós lemos aqui esse texto de Isaías 45, né? É maravilhoso. Nós lemos o texto de de Isaías 45, perdão. E no verso 12, ele diz assim, eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei às minhas ordens. Quem é o Senhor? É o nosso Deus. Ele é o Deus criador, é Ele que fez todas as coisas. Meu querido, creia, é Deus quem fez, é Deus quem sustenta, é Deus quem governa. Nada está fora do controle das mãos do nosso Deus. Sua vida está nas mãos de Deus, né? Seus sonhos estão nas mãos de Deus. Tudo o que você precisa, Deus tem para você. Ele é Pai, Ele é um Pai abençoador. 1 Coríntios 8,6 diz, para nós, porém, há um só Deus. Diga comigo, um só Deus. O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Não há outro Deus além do Senhor. Ele não é um Deus
distante, Ele é um Deus presente. Ele é Pai, Pai de amor, Pai de graça, Pai amoroso. Salmo 46, 10, 11, eu acho lindo esse texto, né? Não está aí no seu boletim, se você quiser anotar, ele diz assim: aquietai-vos. O que ele fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluias. É Ele que luta as minhas guerras. É Ele, é nele, é por Ele, é crendo nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem que está conosco? O Senhor dos exércitos. Quem luta a sua guerra? O Senhor dos exércitos. Quem luta as suas guerras? O Senhor dos exércitos. Você é parte desse exército. Você é um guerreiro do exército de Deus. A velha canção, né? Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Marchando sobre a terra. Em ritmo, em plano de guerra, de vencedor, ele vai. Você é um guerreiro vencedor do Deus dos exércitos. Colocamos de novo aí os nomes para você repetir. Nomeie as fortalezas, o que você já fez. Pegue as armas espirituais, o que também você já foi ensinado a fazer. Assuma a mente de Cristo, levando cativo todo pensamento a Ele. 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está nos instruindo, Ele está trazendo a sua palavra. E submetam-se a Deus, sendo quebrantado e humilde, se colocando debaixo dEle, se colocando debaixo das mãos dEle. Nós queremos orar, nós queremos te abençoar, nós queremos realmente posicionar você hoje, para que você pare de lutar sozinho. Essa canção que nós temos cantado aqui hoje, ela fala, né, que é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor. Né? Essa canção, ela fala do servo de Eliseu, é ou não é? Que ele não via o exército de anjos. Eliseu ou Elias, irmãos? Eliseu. Que não via o exército de anjos. Ele via o exército do inimigo. Estão entendendo? Qual que é a visão? A sua visão é a visão de profeta, de guerreiro, de homem, de mulher de Deus? Ou a sua visão é ainda humana, ainda é carnal? Você só está olhando e vendo homens, lutas, problemas, né? Até hoje você olha, você acha que o problema é a sua esposa, que o problema é o seu chefe, o problema é o presidente, o problema é este, o problema é aquele, o problema é a política, o problema é a economia, o problema é o imposto de renda, o problema é o plano de saúde, o problema, né? O que você está vendo? Você está vendo as coisas humanas ou você está vendo um exército de anjos celestiais ao seu redor? Essa é a mudança. Essa é a mudança daqueles que têm essa mente renovada pelo Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e você assumir um posicionamento diferente. Posicionamento de guerreiro, de guerreira ante essas circunstâncias. E hoje de manhã, ao orar e meditar sobre essa palavra, o Senhor me deu mais um texto e eu quero terminar com ele lendo com você. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quero te chamar nessa
nesse tempo, nessa época de recomeço, de renovo, de bênção de Deus, você esquecer. É interessante porque o verbo não está no passado. Ele fala assim, né? Esqueçam das coisas que ficam para trás. Estão me entendendo? Das coisas que ficam. Porque às vezes a gente está ainda apegado às coisas que ficaram, que está muito longe. Essas coisas das quais nós estamos enfrentando estão muito perto. Mas mesmo essas perto, ele está dizendo, esqueça dessas coisas. Esqueçam dessas coisas. Esqueça. Hoje o Senhor está nos chamando para a gente se posicionar de maneira diferente. Hoje o Senhor está nos chamando para Ele lutar as suas guerras. Quais são as suas batalhas? Quais são os diagnósticos? Quais são as avaliações? Quais são as lutas? Quais são as batalhas internas, né? Com feridas, com conflitos, com pecados, com coisas as quais você tem lutado. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar.